100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. 7-2. Bom dia. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Extração em queda nos campos no norte fluminense. Chuva intensifica na região e gera transtornos. Estado diz que já fez repasse para a saúde de todos os municípios. Extinção de serviço social dos postos do INSS pode dificultar acesso a informações. Toffoli votou no STF por limitar o uso de informações da Receita Federal em investigações. Porteiro diz que errou e muda depoimento sobre o caso Marielle. Dólar comercial passa de 4,20 na terça e recua menos 0,17% ontem, cotado a R$ 4,19. A arroba do boi gordo cotada a R$ 183 à vista no estado do Rio. A açúcar cristal, saca de 50 quilos, negociada a R$ 65,76, com mais 0,34% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 99797-1007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Depois de ter sido responsável por mais de 80% do petróleo nacional, a Bacia de Campos enfrenta um brutal declínio após mais de 40 anos de operação. A extração de óleo despencou para um percentual de 48% da produção, havendo necessidade de investimentos na revitalização dos campos maduros, diante das descobertas do pré-sal na região. Este foi o principal assunto da audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Alerj na última terça-feira. As chuvas não cessaram e se intensificaram em Campos e região. Diversos locais foram afetados no município e formaram pontos de alagamento. Até ontem, a chuva não deu trégua. A previsão, tanto em Campos quanto para a região, deve contar com pancadas de chuva até o próximo domingo, dia 24, mas com menor intensidade. Juntos. No melhor Mix. Um dia após ter assinado o repasse de 234 milhões de reais para a saúde do município do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel disse em nota publicada que já fez o mesmo com todos os municípios fluminenses e agora vai cobrar que a prefeitura contemplada faça o que ela se comprometeu no contrato. A Secretaria Estadual de Saúde explica que o dinheiro é para ajudar também no custeio de hospitais. Enquanto isso, em Campos, as unidades hospitalares estão em crise. Medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro extingue o serviço social prestado nos postos do órgão em todo o país. Segundo um portal de notícias, a medida vai deixar sem informações e amparo uma parte da população que encontra no assistente social o caminho para saber sobre seus direitos previdenciários, inclusive em relação à concessão de benefícios. Mix Notícias. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou ontem em julgamento pela restrição ao compartilhamento de dados da Receita Federal com órgãos de investigação como o Ministério Público e as polícias. O porteiro do condomínio Vivendas da Barra, em depoimento dado ontem à PF, mudou a versão dada em 2 depoimentos à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo relatou, ele anotou errado na planilha do condomínio o número da casa para a qual ia Écio Queiroz, um dos acusados pela morte de Marielle Franco. Em vez de escrever casa 66, anotou casa 58, imóvel onde Bolsonaro morava. O melhor Mix. Juntos no melhor Mix. O Brasil atingiu um indicador inédito em 2019. Pela primeira vez, pessoas que se identificam como pretas ou pardas superaram os autodeclarados brancos nas universidades federais. Os pretos ou pardos somam 50,3% dos alunos regularmente matriculados no ensino superior público. Os dados, porém, não refletem necessariamente a percepção dos negros em relação a acesso ao espaço universitário. O abandono dos cursos ainda é alto. 28,8% desses alunos não chegarão à graduação. A Câmara dos Deputados marcou o Dia Nacional da Consciência Negra ontem com uma discussão sobre ações para combater o preconceito racial promovida pela Comissão de Educação. Na oportunidade foram também ressaltados avanços da luta antirracista e apontado como grande desafio brasileiro reconhecer e valorizar todo o patrimônio construído pelos povos africanos e seus descendentes. Mix. Juntos no melhor Mix. Os serviços de saúde públicos ou privados deverão registrar e notificar compulsoriamente a Operação Lei Seca, o atendimento prestado às vítimas de acidentes de trânsito, apontando a existência ou não de indícios de embriaguez por parte dos condutores dos veículos envolvidos. A medida seguirá para o governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.
Familiares da vereadora Marielle Franco enviaram uma carta a ministros do Superior Tribunal de Justiça afirmando que eventual federalização do caso representará um retrocesso lamentável. A Procuradoria-Geral da República avalia que federalizar o caso seria um remédio processual e o STJ pode tomar uma decisão sobre o caso ainda neste ano. O melhor mix. Juntos no melhor mix. E agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, atenção, você motorista está ligado aí na Mix, aqui na Arthur Bernardes, esquina com a rua Visconde de Itaboraí, mais conhecida também como Rua do Leão. O sinal está piscando amarelo, os motoristas estão aqui brigando um com os outros para passar. Então a gente pede atenção a quem vem pela Visconde de Itaboraí e também quem vem pela Arthur Bernardes, né? Esse sinal está com defeito aqui desde a terça-feira, antes do feriado. E a situação continua sem nenhum guarda civil municipal e sem o IMTT dar as caras aqui para consertar o sinal o mais rápido possível para evitar uma batida. A gente volta com mais reportagem da rua. Mande seu WhatsApp para Mix Campos 997971007. Mix. Juntos no melhor mix. O Ministério da Economia divulga hoje os dados de outubro do CAGED, que reúne as contratações e demissões de empregados com carteira assinada do país. Em setembro, 157.213 empregos foram criados com base na CLT. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas sorteadas no concurso 2209 da Mega Sena realizado na noite de ontem em São Paulo. Com isso, a estimativa de prêmio do próximo sorteio, que ocorre no sábado, dia 23, é de 31 milhões de reais. Ouça Mix. E agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de reportagem está aqui na unidade pré-hospitalar São José, que choveu dentro, né, nesta terça-feira. Inclusive foi me informado aqui que o problema foi na calha, entupimento na calha, ou seja, falta de manutenção numa unidade inaugurada recentemente. Além disso, a gente constata aqui a questão das marcações de consultas, onde só tem 3 especialidades sendo marcadas, as outras as pessoas têm que ficar na fila de espera. E o que mais me atentando aqui a nossa reportagem, é a falta de medicamentos. Pessoas que estão vindo no posto pegar remédio, que não tem remédio para pressão, neftina, a senhora que não conseguiu. Um casal que teve sua filha atendida aqui para uma pediatra, não conseguiu só dipirona e um frasquinho pequeno, né? Ou seja, falta de remédio, falta também de condições necessárias para o atendimento da população. A saúde está em crise, né? Tivemos aí leitos do hospital do HGG que foram transferidos dos hospitais que estão em débito, que a prefeitura está em débito, como Santa Casa, Hospital Plantadores, enfim, na hora de recorrer à rede conveniada, a prefeitura, né, tem que fazer, mas os repasses não são feitos e a saúde continua nesse estado de caos em nossa cidade. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem esteve com usuários aqui das vans que vêm da Baixada e a reclamação é pertinente. Muitas vans, algumas delas, não estão aceitando aí os idosos, né? A gratuidade dos idosos é garantida por Constituição, né? A lei do idoso, e muitas vans não estão fazendo aí essa introdução dessas pessoas sem pagar a passagem. Tem idosos que têm que pagar a passagem. E outra reclamação também desses idosos é quanto à falta de educação das pessoas, né? Que deixam os idosos em pé, né? E gente jovem sentado nas vans. A gente pede aí a fiscalização do MTT para aumentar, né, essa fiscalização e também nesse sofrimento das pessoas da Baixada que vêm com as vans superlotadas até aqui o ponto para trocar, né, e pegar o ônibus para vir para o centro. A equipe Mix de reportagem volta amanhã com mais informação da rua. Participe pelo WhatsApp 997971007. Mix. Juntos no melhor mix. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou ontem que o pagamento do benefício extra do Bolsa Família a ser creditado em dezembro está totalmente garantido. Eu conversei com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e ele esclareceu algumas informações equivocadas em relação ao pagamento do 13º. Os recursos financeiros existentes são suficientes para arcar com os pagamentos que têm início previsto para 11 de dezembro, disse Rego Barros. Em março do ano passado, quando o derramamento
vazamento de petróleo no litoral da região Nordeste ainda era uma realidade distante. Um grupo interministerial se reuniu no Ministério do Meio Ambiente e soou o alerta. Se um incidente de óleo ocorresse na costa brasileira, o governo federal não teria verbas, equipamentos ou convênios que agilizariam a resposta à crise ambiental. Você ouviu Mix Notícias.